Irmãos, vai aparecer para vocês aí um banner com os nossos dados bancários, para você que quer contribuir para a obra de Deus, contribuir com as coletas, com as ofertas. É no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4. Mas tem todas as informações aí, tira uma fotinha assim da tela da TV ou um print do celular. Agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica, ou aparece às vezes no Pix, Congregação Cristã Ministério de Jandira, o Pix ainda não atualizou. A nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Lembramos que a CCA não pede ofertas a serem depositadas em conta de pessoa física. Todas as ofertas saem em nome da Congregação Cristã Apostólica, assim como a nossa Irmandade, quando contribui com cartão de débito ou crédito nas igrejas, no canhotinho, no comprovante, sai também Congregação Cristã Apostólica, tá bom? Tudo com toda transparência, com segurança, para a nossa Irmandade ter segurança também de contribuir para a obra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus no Santo Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 6, no verso 19. Mateus 6, versículo 19. O tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário? Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Até aqui, irmãos. Amém, Jesus. A solicitude pela nossa vida, irmãos, foi um grande sermão do nosso Senhor, principalmente aos discípulos, que era quando eles estavam no entremeio dessa missão, na metade, começando a segunda metade, esses 3 anos mais intensos da missão de Jesus, que foi quando ele saiu efetivamente para o mundo, ou para onde foi possível, se dando a conhecer, se mostrando mesmo, anunciando abertamente quem ele era.
Mas os discípulos, como nós já ouvimos algumas vezes aqui sendo explicado, Deus já me deu de falar algumas vezes, deu o irmão N também de falar, eram homens comuns com uma missão extraordinária. E eles, evidentemente, que tinham medo, tinham receios e preocupações, como qualquer outro homem teria. Mantimento, roupa, segurança, abrigo. E o Cristo, o Senhor, era totalmente desprendido dessas coisas. Então havia essa diferença, essa não concordância, esse não alinhamento de pensamentos. E o Senhor, como conhece os nossos pensamentos, Deus, na pessoa de Jesus, conhece os intentos dos nossos corações, preocupou-se já, ensinando a multidão, ensinar os discípulos também. Vamos pegar o Sermão da Montanha, a parábola do semeador. Essas pregações, essas preleções eram essencialmente também para ensinar os discípulos. Os discípulos iam ensinando, aprendendo e ensinando. Aprendi aqui, já na vila seguinte começava a ensinar. Era muito rápido porque o tempo era curto. E eles precisavam alcançar o máximo de pessoas possível, né, com aquela missão da salvação, da vida eterna. Amados irmãos, então os discípulos também estavam nesse momento aprendendo a ter um espírito desprendido das coisas dessa vida. Não quer dizer que é um espírito relapso. Deixa o carro que pegue fogo, eu não vou trabalhar porque eu não tenho que me preocupar com dinheiro. Não, não é esse o espírito que Deus quer colocar em nós. É um espírito de desprendimento. Tudo que eu luto pelo que tenho, amo e cuido daquilo que tenho também, mas aquilo não me prende, aquilo não me escraviza. Aquilo não me empobrece de espírito. Às vezes, há pessoas que são tão pobres que tudo que elas têm é o dinheiro, de tão pobre que são. Isso é uma tristeza, é uma grande solidão, e é uma pessoa que é mais pobre do que o mais pobre de todos os pobres. E é necessário que nós nos lembremos disso. O Senhor estava dizendo para eles: por que vocês estão preocupados? Por que estão tão ansiosos pelas coisas dessa vida? E também os ensinava, irmão, sobre o olho puro. Então, quando eu vejo um mal numa pessoa, nem sempre o mal está nela. Poderá ser que o mal esteja nos meus olhos. Os irmãos se lembram de uma anedota, de uma história que eu contei, que eu li numa revista? Se eu não me engano, foi numa revista, de uma mulher que tinha uma vidraça muito grande na sua casa, na varanda da sua casa, e ela sempre que olhava para a casa da vizinha embaixo, estendendo roupas no varal, ela dizia: mas que mulher relaxada, que roupa mais amarela, mais encardida a roupa dessa mulher. Ai, minhas roupinhas tudo limpinha, olha dela como está. E o marido dela, um dia vendo isso, quando ela começou a falar, saiu para o lado de fora e limpou a vidraça da casa. A roupa da vizinha estava limpinha. Era a vidraça dela que estava suja. Irmão, o Senhor te pergunta essa noite, como está a tua vidraça, irmão? Será que você está vendo mal em todo mundo? Será que o mundo está conspirando mesmo contra você? Ou você está em demasia preocupado, está se deixando levar por maus pensamentos? Não está permitindo o Espírito de Deus tomar conta do teu ser? Para que você seja uma pessoa feliz em tudo, em todos os sentidos da tua vida. Lembremos-nos do apóstolo São Paulo: em todas as coisas estou instruído. Sei ter com abundância e sei padecer necessidade. Porque tem gente que tem uma felicidade condicionada. Eu só estou feliz se. Eu só estou feliz se tal coisa estiver acontecendo. Bem-aventurado você, irmão, que a tua felicidade se chama Jesus Cristo. Passando o que estiver passando, você está sempre no Senhor, dizendo como o apóstolo São Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória ao nome do Senhor. Instruído, irmão, por essa palavra, foi que o apóstolo São Paulo fez aquela outra preleção, quando ele falou ao povo aos filipenses, o povo de Filipos: não que eu não saiba padecer necessidade. Saber padecer necessidade é uma virtude, irmãos. Saber padecer falta das coisas é uma virtude. Uma virtude essa que fez com que Jó sofresse bastante, porque ele não a tinha. Ele era fiel a Deus, ainda na falta das coisas, mas era muito reclamão. Se queixou demais, lamentou-se demais.
transparecendo que aquele sofrimento era mais do que ele podia suportar. Irmão, irmã, suporta no nome de Jesus as tuas lutas. Não deixa o adversário se alegrar com a sua queda, como o salmista escreveu no Salmo 13, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Bendito seja o nome do Senhor. Está passando aperto, seja como a viúva. O homem de Deus chegou, o filho morto, o filho dela morto, perguntou, vai tudo bem? Vai tudo bem. Lembre-se, irmão, irmã, que nem todos os que te perguntam como você está, perguntam para saber do seu bem-estar. Eles perguntam na esperança de ver você numa má situação para te julgar, para falar contra você, para dizer, tá vendo? Não falei que ela ia passar isso e mais aquilo. Em nome de Jesus, não dê munição para o teu adversário. Põe um sorriso nesse rosto e quando tiver que chorar, chora nos pés do Senhor, de mais ninguém. Fala com o teu Deus, com mais ninguém, irmão. Imaginemos nós, irmãos. Eu falei sobre isso com o irmão Wayne há um tempo atrás. Nós, evidentemente, é claro, é óbvio, é sabido que nós não somos melhor que os irmãos, muito ao contrário, somos pior. Mas se eu subir aqui para atender o culto e começar a reclamar para vocês da vida, eu tenho algumas dificuldades, eu tenho as minhas mazelas. Tenho minhas falhas, meus erros, meus pecados. Sim, eu os tenho diante de Deus. Falho em casa, com família, falho na sociedade, às vezes deixa de pagar uma conta. Meu Deus, tanta coisa que não saberia enumerar. Falho no trânsito, onde chegou uma multa de rodízio? A gente erra a todo momento. Então nós não trazemos aqui para vocês um personagem. Nós trazemos aqui para você um ideal. Nós trazemos aqui para a Irmandade uma palavra de ânimo. Eu não estou dizendo para vocês que a minha vida é perfeita. Eu estou dizendo para vocês que se nós, juntos, nos esforçarmos mutuamente, nos dermos as mãos, fazendo uma corrente de ajuda, de colaboração, nós juntos venceremos. Qual é o meu papel essa noite? Trazer para vocês essa mensagem de ânimo, de alerta da parte de Deus. E qual é o papel da igreja? Crer, disseminar, acreditar nela, e juntos nós seremos mais fortes no nome de Jesus. Mas se eu trago aqui aos irmãos minhas mazelas, meus problemas, meus medos, eu não tenho medo da pandemia? Tenho medo. Não tenho medo do meu trabalho, do meu emprego, de perder? Tenho, Bruno também tem. Não tenho medo da violência no meio da sociedade? Também tenho. Todos nós temos. Mas se vier trazer aqui aos irmãos um espírito de medo, nós seremos disseminadores do medo, das trevas, da escuridão. E vocês dirão, aí ali em seguida eu direi, irmão, crê na palavra. Mas crê o quê, irmão Rodrigo? Nem você não crê. Vim aqui dizer para os irmãos, lamentar das minhas provas. Ainda falei para o irmão N, nós temos que subir aqui de cabeça erguida, irmão. E incentivar a nossa irmandade. Não temos que falar de prova para a irmandade. Não temos que falar para a irmandade, eu não aguento, eu não suporto, eu estou só o pó da rabiola. Não. Nós não temos esse direito de fraquejar diante do povo. Temos que estar aqui de cabeça erguida. E quando tivermos as nossas mazelas, nós vamos aos pés do Senhor. Como ensinamos a igreja a fazer. Não é para ficar aí nos comentários contando as tuas desgraças. Contando a tua vida para todos ouvirem e verem. Não, irmão. Ao Senhor. Você pode pedir oração, irmão, tem uma causa, tem uma necessidade, enfim, uma enfermidade, ajude-me em oração, mas ficar se lamentando? Não, irmãos. O adversário quer ver o povo de Deus entristecido, quer ver o povo de Deus largado, jogado no chão, as traças, mas o Senhor te diz por essa palavra. Eu estou te dando um tesouro muito maior do que o banco pode guardar. Eu estou te dando um tesouro muito maior do que qualquer máquina de dinheiro pode contar. Eu estou te dando essa noite a certeza da salvação da tua alma. Glória ao nome do Senhor. E te porá, Deus, um espírito animado, irmão. Santo é o Senhor.
Temporal, Senhor, um espírito cheio de graça, irmão, cheio de unção do Espírito de Deus. Senhor, levantará a tua cabeça, te encherá o teu peito de ar, para que você fique com o teu corpo ereto, dizendo: eu não sou soberbo, eu estou confiante no meu Deus, eu estou confiante na palavra do meu Deus. Eu sei que as dificuldades são muitas, mas o meu Deus é maior do que elas. Deus deu de dizer ainda esses dias para a Irmandade: não diga a Deus o tamanho da tua prova, diga a tua prova o tamanho do teu Deus. Ontem aprendi mais uma coisa, e tenho que ter humildade de dizer aos irmãos que eu aprendi. Com o irmão Rafa, da live. Ontem eu fui cortar o resto de cabelo que tem. Ele falou: irmão, cortando o cabelo lá, falou: Rodrigo, você sabe a diferença da graça e da misericórdia? Aí não pensei duas vezes, vou falar: não sei, me ensina. Não sei, pronto. Vou te ensinar, para você poder ensinar a Irmandade também, me ensina. O tio Rafa, que faz a live da madrugada, eu chamo ele de tio Rafa, todo mundo chama ele de tio Rafa aqui. Ele falou: a graça é quando Deus te dá alguma coisa que você não merece, mas por graça Deus te dá. Falei: meu Deus, eu já achava que era misericórdia. E a misericórdia? A misericórdia é diferente. A misericórdia, mesmo você merecendo alguma coisa, por misericórdia Deus não te dá. Entendeu, Bruno? Nós merecemos o quê? O mal, nós somos maus. Mas por misericórdia Deus não te dá. É só Deus, né? Aquela hora meu coração se encheu de alegria, eu falei: glória a Deus. Tem todo sentido, Rafa. É verdade, é isso mesmo. Então, irmão, a graça e a misericórdia de Deus estão sobre a nossa vida, irmãos amados. A graça e a misericórdia do nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. Uma coisa que eu aprendi ontem, estou compartilhando com os irmãos, e eu tenho certeza que muitas vidas estão sendo edificadas. A graça é mesmo sem mérito você recebe. E a misericórdia, mesmo que você pudesse receber um mal, a misericórdia não te deixa receber. Dá para você dar um glória a Deus aí, irmão? Dá para você glorificar o Senhor? E olhar ao teu lado, em volta de você, e ver que Deus está trabalhando tão maravilhosamente na tua vida. O céu não está parado, irmão. Você deita para dormir, você parou agora para assistir a live, e o céu não para ver live, o céu não para dormir. O céu continua sendo céu, o teu Deus continua sendo Deus, Ele continua cuidando de você. Em nome de Jesus, anima-te pela palavra de Deus. Santo é o poder do Senhor, glórias a Deus nas alturas. Irmãos, um trabalhar de Deus em lugares ocultos que nós não vemos, amados. Há uma incidência de Deus do nosso deitar ao nosso levantar, o trabalhar de Deus nos detalhes pequenininhos, nas coisas que nos parecem ínfimas. Você anda desapercebido e às vezes você sai na rua, o raio de sol te pega, te toca, uma brisa diferente te toca e você passa atropelado pela vida e às vezes o Senhor fala: puxa vida, acabei de tocar nele, ele não percebeu. Está anestesiado, a mente atribulada, o coração atribulado e não consegue ver os pequeninos detalhes, as pequenas mensagens que Deus te dá ao longo do teu dia, de que, isso aqui sou eu na tua vida. Está vendo isso aqui, Sou eu me mostrando para você de novo, irmão, irmã, em nome de Jesus Cristo. Sejam abertos os teus olhos espirituais. Muitas vezes a Irmandade fala: eu vou no culto que eu preciso ouvir a palavra. Estou tão triste, eu vou assistir a live que eu preciso ouvir a palavra, estou tão triste. Irmãos, que bom, faça sempre que Deus te permitir de fazer, mas lembre-se, não é só aqui que Deus está falando com você. O Senhor te diz essa noite: eu falo com você 24 horas do teu dia. Nós devemos orar sempre, não até Deus nos ouvir, até que nós possamos ouvir a Deus. Esse é o mistério. Conseguir ouvir a Deus. E sabe o que Deus me revela por essa palavra? Que muitos ouvidos, muitos olhos espirituais, aleluia, estão sendo abertos por esta santa palavra. Você estará mais atento.
Você estará mais ligado com os teus olhos abertos, olhando à tua volta? Quando você olhar no rostinho do teu filho, quando o Bruno olhar no rostinho do Enzo, eu olhar no rostinho das crianças em casa, eu vou poder dizer, glória a Deus, eu estou vendo o Senhor aqui. Tem Deus aqui, ó. Tem o Senhor aqui. Quando você pegar esse pratinho de arroz com feijão aí, irmão, que você vai jantar, que você está comendo, glória a Deus, isso aqui é o Senhor. Tantos não acenderam o fogão hoje, bendito seja Deus. Quando você chegar na tua casa, bendito é o Senhor, e pôr a mão na maçaneta da fechadura, fala, Senhor, isso aqui é Deus na minha vida, tem um teto sobre a minha cabeça. Mas nós, irmãos, não vemos, eu, Rodrigo, também não vejo, mas eu tenho absoluta certeza. Bendito seja Deus, estou pregando essa palavra e sentindo o meu coração cheio da presença de Deus. Eu sei que o Senhor também me vai libertar-me, a libertar a mim de muitas coisas ruins. Irmão, tenho certeza absoluta que essa palavra vai tirar o espírito da tristeza da nossa vida. E vai colocar em nós um olhar mais feliz para o mundo à sua volta. Quer saber do que mais, irmão? Essa palavra hoje é um joguinho de aquarela para você. 6 corzinhas de guache, das cores primárias, que dela você faz todas as demais. Não é? Você junta o amarelo com o verde, dá o azul e assim por diante. O Senhor, ou o verde com o azul, dá o amarelo com o azul, dá o verde, e assim por diante. O Senhor vai te dar ela, e você vai sair colorindo a tua vida, vai sair colorindo a vida das pessoas. Está tudo muito preto e branco, irmão, está tudo muito cinzento na tua vida, está tudo muito triste. Recebe essa noite um espírito de alegria no nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe hoje um espírito quebrantado, um espírito atento, uma alma viva dentro de você, que onde você olhar, você vai dizer, glória a Deus, eu estou vendo o Senhor aqui, irmãos. Quando esse espírito vier a nós, em nós, e nós permitirmos que ele tome conta de nós, da nossa consciência, nós veremos o culto que o irmão Rodrigo atende, por fraquinho que seja a pregação, e vai dizer, Senhor, consigo ver Deus na vida do teu servo. E quando vier irmão Jefferson, que é cheio de virtude, cheio de glória, irmão Bertins vai dizer, também vejo, Senhor. Aí eu vejo mais fácil. Irmão Rodrigo é mais difícil de ver, mas eu também consigo ver, porque os meus olhos mudaram. Em nome de Jesus, irmão, bendito seja Deus. O sábio não reclama por aquilo que não tem, ele louva a Deus pelo que Deus já colocou na tua mão. Em vez de reclamar pelo que não tem, louva a Deus essa noite. Sede fiel no pouco, diz a palavra, e Deus te porá no muito. Ninguém começa a casa por telhado. Começa a lá do lado da minha casa, estou construindo um prédio, um bate-bate-bate-stack, tem que deixar a gente doido. Eles limparam o terreno, cavucaram para baixo lá para fazer as garagens. Dali um pouco ele está de pé. 20, 30 andar, não sei. O meu tem 27. E assim na nossa vida também. Como que começa as coisas? Do começo, ué. Começando. Como que faz para ir daqui para o Japão de a pé? Andando. Demora. Não é uma hora chega, capaz que chega. Entende, irmão? Então que o Senhor te dê hoje esse espírito. Senhor, é grande a jornada, mas se eu não começar, não acaba nunca. Senhor, é grande a dificuldade, mas se não enfrentar, não acaba nunca. Então me dá força, me fortalece, porque nós já entendemos que Deus não diminui a prova, Deus aumenta a fé. Salaia, que seja aumentada a tua fé no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Seja aumentada a tua alegria no nome de Jesus. Seja aumentada a porção de Deus em você, seja os teus olhos abertos para as coisas de Deus, a tua vida mais alegre, mais feliz, desmancha essa carranca, põe um sorriso no rosto. Deus te ama, irmão. Deus te ama, irmã. A turma tem até medo de chegar perto de você por causa da tua cara feia. Não faz assim, não. Desmancha essa carona feia aí, dá um sorriso para o céu. Oh, Senhor, eu estou vivo, glória a Deus. Eu sei que tu estás comigo. Confessa, não é para Deus, Deus já sabe que Ele está contigo, mas fala para você mesmo. Você vai repetindo, isso tornar-se a verdade na tua vida e você viverá melhor. Guardemos a palavra, Deus seja louvado. Amém. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo Jesus eterno, Pai nosso celestial, estamos aos teus pés agora para agradecer-te pelo santo culto que o Senhor nos preparou,
pela alegria de estar diante da tua presença e de ter podido ouvir também a tua santa palavra. Cremos por fé que ela veio aos nossos corações instruindo-nos e nos fazendo meditar também na vida que tu nos tem dado, nas coisas boas que tu tens feito para nós. Faze-nos, Senhor, sempre estar diante de ti com o nosso coração alegre. O nosso Deus não habita na tristeza, o Senhor habita na alegria. Visita-nos sempre e faze-nos estar, Senhor, glorificando o teu santo nome. Te damos graça pelo bom número de irmãos e irmãs, pelo Brunão que trabalhou com alegria, todos nós, cada um fez a sua parte. Queira receber no céu o nosso trabalho também, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos e damos gratidão aos céus por elas, em Jesus, bendito eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém.